Bom dia, paz, igreja. O culto começou diferenciado hoje, né? Na hora do louvor, uma atmosfera diferente. Quem foi que sentiu aí? A presença de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, gostaria que os irmãos orassem e continuassem orando pelo meu ouvido, né? Graças a Deus fiz o exame e não deu perda de audição. Glória a Deus, eu estava preocupado. Já pensou? Ficar sem audição aos 45 anos? 45 não, 44, olha só. Estou colocando mais um ano, está repreendido. 44. Oxi. Só que é o seguinte, olha o que aconteceu. Os médicos não sabem o que é. Pode ser a rinite, né? A rinite de alguma forma, pode alguma secreção ter entrado no cano do ouvido. E a sensação, amados, que eu estou no avião. Sabe quando você está no avião? Que aquela... É o dia todo eu estou no avião. Minha esposa, você é chique, hein? Você está viajando o dia todo, glória a Deus. A sensação é que eu estou descendo a serra. Aí vocês não sabem o que o médico mandou fazer. Escuta só. Depois de 44 anos, eu vou ter que ficar soprando língua de sogra o dia todo e enchendo bexiga. Vocês riem porque não é com vocês, né? Gente, como é que pode? Depois de adulto ficar soprando língua de sogra o dia todo. Olha que luta. Mas Deus está no controle de tudo. Eu creio que Ele vai vir com a providência, porque a sensação é muito ruim. Está rindo, né, Alexandre? Não é com você, né? Lucas capítulo 1, no versículo 18. Amados, essa ministração aqui, olha só que no mundo espiritual não tem coincidência. No dia com Deus, eu dei uma saudação sobre essa mensagem. Na sexta-feira, na vigília, veio um pastor e também deu outra saudação com essa mesma ministração. Lucas capítulo 1, versículo 18. NVI, é isso aí? Glória a Deus. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Nós vemos diversos personagens na Bíblia, né? Na Bíblia, diversos homens de Deus, Moisés, Elias, apóstolo Paulo. Mas tem personagens também que fizeram a diferença e que às vezes passa despercebido. E essa história aqui, o evangelista Lucas, o apóstolo Lucas, ele retrata com muita ênfase, com muitos detalhes, o nascimento de João Batista. Mateus, ele retrata com detalhes o nascimento de Jesus. Já Lucas, ele detalha aqui com detalhes o nascimento de João Batista. E essa história aqui, Deus falou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O nome Zacarias significa Deus se lembrou. Já o nome de Isabel significa consagrada de Deus. E Zacarias era sacerdote. Na época, tinha em média 18 mil sacerdotes em Israel. E o texto fala que no versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, será por que Lucas deu ênfase que eles eram justos, que eles eram irrepreensíveis, que eles eram obedientes? Foi por acaso que ele deu ênfase aqui? Eu acredito que não. Porque muitos sacerdotes da época não eram justos, não eram irrepreensíveis. O que isso nos ensina? Nós podemos aplicar para nossas vidas. Hoje quem são os sacerdotes? São os líderes, são os maridos. A pergunta é: será que nós estamos sendo... E o ouvido mais próximo aqui é o meu, tá? Será que nós estamos sendo justos, irrepreensíveis, obedientes
ao Senhor Jesus. E aí, Zacarias, ele foi sorteado para fazer a sua escala no santuário do Senhor. Ele oferecia incenso, ele queimava os incensos. E na época, ele ia 2 vezes em média por ano, porque era muito, a escala era grande. E ele foi sorteado de estar lá oferecendo incenso. Só que o texto também fala que esse casal tinha um problema. Na verdade, um problemão. O texto fala que Isabel era estéril. E na época, o que a tradição falava? Não tem filho, ó. Reprovação divina. São amaldiçoados por Deus. A tradição falava isso. E Isabel não poderia ter filho. E outro problema, eram de idade avançada. 2 problemas. Na verdade, mais um problema. Eles eram humilhados. E aí, Zacarias na época, ele poderia divorciar de Isabel. A lei falava, ó, se sua esposa não deu filho, você pode divorciar dela. Ele poderia divorciar. Pela lei, ele falou, vou ter que procurar outra que me dê um filho, porque Isabel não me deu um filho. E nós temos um ditado, né? Pular do barco, não é isso? Está acontecendo um problema no barco, as pessoas pulam do barco. Quem sabe esse ditado aí? Pular do barco. Tem um problema, então eu vou pular do barco. Só que Zacarias tinha um problemão. Ele não pulou do barco. Ele continuou firme ali. A pergunta é, quando tem um problema, seja ministerial, seja onde for, nós vamos pular do barco ou nós vamos permanecer? Isso me lembra, irmão Jonas, aquele louvor. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar. Não abandone o barco. Eu pedi para minha esposa cantar esse louvor, mas a voz dela tá um pouco ruim. Ela falou, não, cante você mesmo, né? A voz dela tá um pouco ruim. Ela ia cantar esse louvor para mim. É que tom é esse louvor, Jonas? Qual é o tom desse louvor? Sol? Sol. Não abandone o barco, amados. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas o mais fácil é abandonar o barco, né? Você imagina Zacarias, não, deixa essa mulher aqui, vou seguir meu rumo, procurar outra mais novinha, né? Isabel está um pouco avançada de idade, procurou uma novinha. Zacarias não fez isso. Eu lembro que um presbítero de uma igreja X, eles casaram. Ela teve um problema nas pernas e ficou paraplégica. Muitos poderiam pular do barco, mas ele continuou firme com ela. E é lindo, amados. Ele pegando ela, levando ela para a igreja, pegando ela no carro. Aquilo me constrange, aquele amor. Ele não pulou do barco. Ele continuou firme igual Zacarias. Todo casamento vai ter problema, sim ou não? Sim ou não? Tem casamento perfeito? Tem família perfeita? Eu escutei algo interessante, que casamento, pastor Carlos, é uma arte de resolver problemas. Jovens, se vocês estão pensando em casar e estão pensando que não vai ter problemas no casamento, está completamente enganado. Casamento é a arte de resolver problemas. Mas muitos querem na consequência, não querem na causa do problema. E aí o que é que acontece? Zacarias não pulou do
barco. Eu já quero profetizar na tua vida. Eu não sei qual é a área que está estéril na tua vida. Assim como Isabel, eu não sei qual é a área que está estéril. Eu não sei se é a área financeira, eu não sei se é a área emocional, eu não sei se é a área conjugal, eu não sei que área é. Mas hoje Deus está aqui, vai transformar essa esterilidade em fertilidade, em abundância, em nome de Jesus. Amados, imagine a humilhação desse casal, gente. Eu fico observando, pastor Eri, a festa dos sacerdotes lá, né? Final de ano, aquela festa. Aí chega Zacarias e Isabel, uns e outros. Olha lá, ó. Que sacerdote? Como assim? Eles não têm filhos. Eles são amaldiçoados. Deus trouxe a reprovação divina na vida deles. Zacarias e Isabel continuaram. Você imagina Isabel. Olha lá, mulher estéril que não deu um filho para o próprio marido. Só que quem falava que era maldição era a tradição. A tradição que falava que era maldição. Deus em nenhum momento falou que aquele casal era maldito. Em nenhum momento. Quem falava era a tradição. Deus foi quem escolheu aquele casal. E de repente você pode estar imaginando: será mesmo que foi Deus que escolheu? Deus está aqui hoje falando: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu, pastor Carlos. Deus te escolheu, pastor Eri. Foi Deus quem nos escolheu, não foi homens. Foi Deus quem nos escolheu. Talvez, pastor Eri, pessoas, você pode estar passando até essa humilhação que Zacarias e Isabel. Como pode? Aquele pastor já abriu uma igreja grande. Como assim? Como pode? Deus te escolheu. Poderia ser qualquer outro, mas Deus te escolheu. E a gente não vai entender os mistérios de Deus. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A gente não vai entender às vezes. A gente não vai entender o porquê. A gente não vai entender a gente, na verdade, tem que perguntar o para quê, né? Para quê, Senhor? Porque o porquê a gente começa a questionar. Foi Deus quem te escolheu. Sabe por quê? Porque eu não sei qual é a humilhação que você está passando. Talvez é no trabalho, talvez é no teu lar, talvez é com teus parentes. Mas eu quero te falar que Deus vai transformar essa humilhação em bênção. Deus vai transformar essa humilhação em honra. Quem crê? Amados, não deixe o problema tirar a sua fé. Não deixe o problema que você está passando tirar a sua fé. Porque a primeira coisa, quando o problema vem, sim ou não, a gente fica desanimado. Fazer igual um mineiro que eu conheço, borocochô. Sim ou não? Por isso que Jesus nos deu uma chave. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo. Olha a chave que Jesus nos deu. Ânimo, porque Ele sabe que uma pessoa desanimada, a pessoa fica depressiva. Uma pessoa animada não tem vontade de fazer nada. Por isso que o ânimo é importante. E esse casal, a fé dele estava inabalável. Sabe por quê? Não tinham filhos, mas eram justos. Não tinham filhos, mas eram obedientes.
não tinham filhos, mas mesmo orando, e a oração não sendo respondida, eles continuavam tementes a Deus. Mesmo não tendo filhos, eles continuavam servindo ao Senhor Jesus. Sabe qual é o problema hoje? Sabe qual é o problema? O problema é que quando tem algum problema, eu já quero abandonar o barco. Tem um problema na igreja, por exemplo, já não quero servir. Tem algum problema no casamento, eu já quero dar a linha na pipa, né? Já quero divorciar. Durante a semana, a gente recebe muitos e muitos depoimentos. E tem muitos casos que casal, o marido, principalmente, quando tem algum problema no cunho sexual, a mulher de repente está passando algum problema hormonal, seja o que for, e aí não tem relação, a desculpa dele é o quê? Vou para pornografia, vou para adultério, vou para prostituição. Assim também a mulher. A esposa às vezes está se sentindo carente, o marido não está dando atenção, e a desculpa é procurar outro. Mas não aqui na igreja. Sim ou não? Aqui na igreja não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, o que nós não podemos ser é um crente circunstancial. Quando está legal eu estou de boa, né? Quando as coisas estão ruins, não estou legal. Nós temos que fluir de dentro para fora, não de fora para dentro. Sabe por quê? Nós temos que blindar o nosso interior. Porque o exterior vai acontecer problemas. O exterior vai querer nos desanimar. O exterior vai querer que a nossa fé seja abalada. Mas quando nós fluímos de dentro para fora, o exterior não pode influir no nosso interior. Não deixe que os problemas abalem a sua fé. Em nome de Jesus, não deixe. Não deixe que as circunstâncias abalem a sua fé, abalem o seu caráter. Não deixe. Eu já quero profetizar aqui uma fé inabalável na tua vida, na tua família, para com os seus filhos. Uma fé inabalável. Sabe aquelas fé inabalável? Que aconteça o que acontecer. Eu posso até... Já viu os prédios lá do Japão? Eles balançam e tem mola embaixo, né? Os prédios, por causa do terremoto. Balançam, mas não caem. Nós podemos até balançar, mas através dessa fé inabalável que Deus coloca no nosso coração, nós não vamos pular do barco. Amém? Muitas pessoas, amados, não vão acreditar no nosso ministério, assim como aconteceu com Zacarias e Isabel. Não vai acreditar. A linhagem do casal era nobre, mas não tinham filhos. Eram obedientes, mas não tinham filhos. Eram sacerdotes, mas não tinham filhos. Mas apesar de eles não terem filhos, apesar de serem estéreis, Deus os escolheu. Apesar de serem estéreis, Deus os escolheu. Não deixe que pessoas, não deixe que as vozes abalem aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe. Zacarias e Isabel não deixaram ficar abalados pelas pessoas, pela humilhação, pelo problema. É fácil, amados? Não é fácil. Mas eles não deram ouvido. Mas olha que interessante, apesar de todos os problemas que eles passaram, da humilhação, da esterilidade, olha o que aconteceu no versículo 11. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Olha o medo aí, ó. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida.
Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Glória a Deus! Depois de humilhação, depois desse problemão de esterilidade, de humilhação, Deus foi lá e prometeu. Por quê? Eles estavam orando, sendo fiéis na oração. Só que aconteceu algo muito peculiar aqui. No versículo 19, olha o que aconteceu. Perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Temos duas vertentes aqui para que Zacarias tivesse ficado mudo. O primeiro aqui é literal, porque ele duvidou, e o anjo falou: ó, você vai ficar mudo até o nascimento do menino. Em outras palavras, para eu te provar que eu sou Deus. Independente de Zacarias ser homem justo, fiel, ele também tinha falhas, assim como nós temos falhas. E aí ele ficou mudo. A segunda vertente aqui é a consequência da dúvida nas nossas vidas. Em outras palavras, o anjo falou: você falou demais, Zacarias. Boquinha fechada, queridão. Falou demais. Se tivesse feito igual José com Maria, mãe de Jesus, José ficou de boa. Já Zacarias duvidou, assim como Sara. E aí ele falou demais. Provérbios 13:3, Salomão fala algo interessante: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Acredito que Deus permitiu que Zacarias ficasse mudo, porque senão, se ele continuasse a falar, talvez ia murmurar, talvez ele ia falar demais, aí a consequência ia ser pior. Quando nós estamos falando, nós não conseguimos ouvir. Por isso, muitas vezes, Deus permite que nós ficamos calados para ouvir a voz dele. Tem um amigo meu, ele trabalhava numa vida desenfreada, não tinha controle nenhum. Saía de casa às 5 horas da manhã, voltava meia-noite, 1 hora da manhã, sem controle, não ia para a igreja, não dava atenção para a família. O negócio dele era trabalho, 24 horas, uma máquina, um robô praticamente. E ele ia de bicicleta para o trabalho para economizar a passagem de ônibus e tal. Só que certa feita ele foi atropelado. E ele pensou: e agora o que será da minha família, porque eu não vou trabalhar? Ele ficou 3 meses de cama, e Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar nada. Deus queria ensinar algo para ele, sim ou não? Queria ensinar. Quem faz sou eu, queridão, não é você com a força do seu braço. Quem faz sou eu. E aqui não estou fazendo apologia aos preguiçosos, tá, pastor? Pelo amor de Deus. Preguiçoso não, já é pecado, né? Mas eu li um livro chamado Psiquiatria de Deus. O autor fala algo interessante, falou algo: muitas vezes, algumas vezes, quando a gente está nessa vida agitada, né, correria, tal, Deus permite, Franco, nós deitarmos, porque somente deitado nós vamos olhar para Ele. Quando nossa boca está fechada, os ouvidos ficam mais atentos,
Os olhos ficam mais atentos. Pastor Eri falou na quinta-feira aqui, parece que foi quinta-feira, que muitas das vezes a gente fica só pedindo na oração, né? Pedindo. Nenhum momento a gente fecha a boquinha para escutar de Deus. É como se Deus fosse Papai Noel. Quero presente, quero. Não que nós não tenhamos que pedir, amém? Mas Deus quer falar conosco também. Às vezes é preciso ficar em silêncio no casamento para evitar discussões. Quando um não quer, dois. É fácil, amados, ficar a boquinha fechada, quando às vezes você está com a razão, aí você tem que engolir. Porque você vai preferir o quê? A paz e não a razão. Entre a razão e a paz, é necessário nós ficarmos com a paz. Mas a carne grita. A carne quer razão. Só que para o outro lado, tem pessoas que levam isso a sério. Acho que já até falei isso aqui. Teve um casal que, na verdade, um marido que ficou 7 meses sem falar com a esposa por causa de um sabonete. Como pode isso? Queima ele. 7 meses sem falar com a esposa por causa do sabonete. Imagine, eu fico imaginando o cenário. Meu amor, vem jantar. Biquinho, né? Ainda faz o biquinho ainda. Né, minha esposa? Ela confirmou com o biquinho. Mas eu estou melhorando, né? A palavra de Deus que é de glória em glória, né? É uma escada. Mas, amados, quem que faz esse biquinho? Quem faz biquinho? Quem que faz biquinho? Não é adolescente que faz biquinho? Birrento. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo papel de adolescente no casamento. Esse marido, 7 meses sem falar por causa de um sabonete. E quando o silêncio se torna uma lei no relacionamento, é sinal que as coisas não vão boas. É sinal que aí é uma porta de entrada para o divórcio. Por que o inimigo quer essa lei do silêncio no casamento? Porque ele sabe, só com a conversa eu vou chamar minha esposa de amor, eu vou pedir perdão para ela. Calado eu não vou conseguir fazer isso. E ele sabe disso. Então ele coloca a lei do silêncio. No versículo 57 ao 63, olha que interessante que aconteceu aqui, ó. Capítulo 1, continuando. O nascimento de João Batista. 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, o nome dele é João. Ela deu um pulo, porque ela já sabia. E aí, disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, que ele estava mudo, né? E para admiração de todos, escreveu o nome dele. O nome dele é João. Automaticamente a voz dele veio, né? Sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Muitos querem tirar a nossa identidade. Assim como o povo queria tirar a identidade de João. Ele não era Zacarias, ele era João. O anjo falou aqui, gente.
No versículo 13, o nome dele é João, mas o povo queria dar o nome de Zacarias. Agora, como que é formada uma identidade? Uma identidade é formada por 3 quesitos. O primeiro, quem dizem que você é? Quem dizem que eu sou? Segundo, quem você pensa que você é? E terceiro, aquilo que Deus diz quem você é. Assim que forma uma identidade. Só que muitos estão deixando quebrar a sua identidade por aquilo que o mundo está dizendo quem você é. Por aquilo muitas vezes que você pensa que você... minha mãe, lá quando criança, falou que eu era burro. E hoje eu penso que eu sou um burro, que eu não ia dar em nada. Aquilo que falam de você é essa identidade que o mundo quer colocar na gente. É como se a gente pegasse Deus, uma analogia, tá, pessoal? Isso aqui não está na Bíblia, não vamos chamar de herege. Uma analogia, como se nós colocássemos Deus dentro de um quarto e amordaçasse a boca dele e desligasse a luz e deixasse ele lá. Em nenhum momento nós perguntamos para Deus quem nós somos. E aí a gente fica pensando aquilo que o Instagram diz que as outras pessoas querem ou às vezes é só fachada. Eu quero aquilo também. Só que Instagram, aquilo é só um rótulo. Eles não falam o que acontece na vida real. E aí eu fico pensando, eu quero ser igual Ciclano, eu quero ser igual Beltrano. E o inimigo vai colocando na minha mente, você é isso. E muitas vezes a gente não entende o que é ser e estar. O ser é a identidade, é a essência. O estar é passagem. Porque muitos, eu estou depressivo, ou melhor, você é depressivo. O mundo fala, você é depressivo. Não, você não é depressivo, você está depressivo. É passagem, não é essência. Você é um fracassado. Não, você não é um fracassado. Você pode estar passando por uma situação ruim. Eu sou muito ansioso. Você não é ansioso. Você pode estar ansioso. Estão entendendo como o inimigo quer implementar uma identidade assim como ele queria fazer com Zacarias? Com João? O inimigo quer implementar a identidade dele, assim como ele queria fazer com Jesus. Quando o Espírito levou Jesus para ser tentado. Se tu és, colocando dúvida, se tu és filho de Deus. Olha ele querendo tirar a identidade. Versículo 61. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Na tua família não tem nenhum médico. Você quer ser médico? Que história é essa? Na tua família não tem um empresário. Você quer ser um empresário? Pastor Daniel, eu estou entendendo. Mas agora deu um bug na minha cabeça. Você falou que a identidade é pelo que falam de mim, aquilo que eu penso. Na verdade, quem eu sou? Quem eu sou então? Você é filho, irmã Edna. Você é filha amada. Você é filho. Você é filho amado. Pastor JB, você é filho amado de Deus. Você é filho amado. Dani, você é filha amada de Deus. Não deixe que os outros, ou você mesmo, que nós somos sabotadores, né? Não deixe que os outros e que você mesmo falem aquilo que Deus te chamou para ser. Você é filha. Você é filha amada de Deus. Nunca esqueça disso. As pessoas podem te chamar de Zacarias, mas você é João. Você é João. E o significado do nome João é o quê? Agraciado. E Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não deixe que o inimigo roube isso. Se Deus te chamou de João, não deixe que as pessoas te chamem de Zacarias. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero chamar o grupo de louvor.
eu falei no começo como que era o significado do nome de Zacarias. Quem lembra? Como que era o significado do nome de Zacarias? Alguém lembra? Deus se lembrou. O nome de Zacarias é Deus se lembrou, o significado. Então, Deus não esquece dos justos e os honra. Deus, Ele não esquece dos filhos que obedecem. Aleluia. Deus não esquece dos filhos que oram. Aleluia. Deus não esquece dos filhos e muda a nossa história de dor para uma história de vida, uma história de testemunho. Oh, cantarabás. Deus tem um propósito gigantesco na tua vida. Deus vai transformar esse casamento de dor, esse casamento de humilhação, é um casamento de honra. Em nome de Jesus, vai transformar a humilhação em honra. Agora escute isso aqui, ó. Escute isso aqui. No final, Deus transformou a humilhação de Isabel em dupla honra. Deus transformou a humilhação de Isabel em dupla honra. Primeiro, o filho nasceu. Segundo, o marido voltou a falar. E eu quero profetizar na vida de cada um aqui essa semana ainda, que Deus vai trazer uma dupla honra para você. E você vai testemunhar. Em nome de Jesus. Vai transformar essa humilhação, esse problema em dupla honra. Na época, quem veio trazer a notícia? Quem veio trazer a notícia para Zacarias? O anjo Gabriel. Tem alguém aqui, gente? Pela misericórdia. O anjo Gabriel veio trazer a notícia. Hoje não precisa mais. Por quê? Sabe por quê? Jesus veio. João preparou o caminho para ele. Ele veio, o véu se rasgou. Hoje não precisa mais de anjo Gabriel. Sabe por quê? Ele foi e deixou o Espírito Santo, que está dentro de você, está dentro de mim. E hoje Ele está dizendo, Ele está dizendo hoje, tem coisa boa chegando. Aleluia. Tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri. O que importa é o quê? Que eu sobrevivi. Zacarias sobreviveu. Isabel sobreviveu. Você está sobrevivendo. Ele está falando nessa manhã aqui que Ele está conosco. O Espírito Santo está falando que vai transformar esterilidade em fertilidade. Ele vai transformar a humilhação em honra. E Ele vai hoje, se você não tem uma identidade formada hoje, Ele vai colocar uma identidade de Cristo em nome de Jesus.